Sabemos que o campo mais simples, no caso de um material dielétrico, é o campo D, o vetor de deslocamento, né? E nós sabemos que D se escreve como ε0 vezes E mais o vetor conhecido como vetor de polarização. D, ele é mais simples porque é mais fácil de ser determinado, calculado, porque a equação para D é divergente de D é igual a ρ. Portanto, se eu conhecer a distribuição de cargas, eu posso determinar D. D é o vetor mais fácil para se determinar, né? Mas o que é importante, na verdade, é o campo E, o campo elétrico no interior do material ou fora do material, não importa. O que a gente, em geral, está querendo é determinar o campo elétrico. Porque o campo elétrico resulta da distribuição de cargas, ρ, e das cargas de polarização. Leva em conta os dois efeitos. Então o negócio é calcular E, né? Ora, muito difícil, às vezes, calcular o campo elétrico. Por quê? Porque o problema é o seguinte, em princípio, né, a polarização depende do campo elétrico. Eu poderia até escrever assim, né, P de E, né? E, às vezes, essa dependência é muito complexa, né? É muito difícil de se determinar. Quer dizer, dado o campo elétrico, ou, né, D, eu preciso determinar a polarização. Então, é um probleminha difícil. A gente vai ver depois, esse problema parece ser fácil, mas não é não. A gente vai ver na próxima aula, né, como é difícil calcular, de fato, o campo elétrico em cada ponto do espaço dentro de um material dielétrico, né? Então, é um problema complexo. Agora, eu vou falar só de um tipo de material dielétrico, né? São os materiais isotrópicos e lineares. Um material é dito linear, né, se eu escrever assim: a polarização é igual a uma constante que é a susceptibilidade elétrica, podemos colocar aqui que E, vezes ε0 vezes E. Essa é uma hipótese. Aqui uma hipótese. Uma hipótese. Alguns materiais se comportam assim. Esses materiais para os quais, se eu tenho um campo elétrico, o resultado é uma polarização que depende linearmente do campo elétrico, esses materiais são materiais ditos lineares, né? E, como eu escrevi aqui, esse material é também isotrópico. Na verdade, no caso de um material que é linear e não isotrópico, aqui eu tenho, na verdade, um tensor, né? Eu tenho dois índices, ou seja, eu escreveria para a componente I da polarização, eu escreveria ε0 que IJ e J. Isso para um material não isotrópico, né? Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente não está pensando nisso. Fica muito complicado. Ainda é muito complicado um material, né, que é linear, mas que não é isotrópico. Nós vamos considerar materiais lineares e isotrópicos. Ou seja, P é igual a uma constante que depende do material, que é a susceptibilidade do material, vezes E. Ora, isso é uma hipótese. É claro
que cada material vai exibir uma constante que é diferente, que caracteriza o material. O fato é que é importante entender isto, né? Materiais lineares e isotrópicos, a polarização depende linearmente com o campo elétrico. É uma hipótese e tem muitos materiais assim, né? Então é muito melhor você entender a maioria do que ficar preocupado aí com a minoria, né? Então é isso que a gente vai fazer agora, né? Ou seja, nessas circunstâncias, veja bem, D, eu escrevo D como sendo igual a ε0 vezes Z, né, mais P, eu escrevo mais Q vezes ε0 vezes Z. Ora, coloco o E em evidência e eu tenho uma relação bem simples, tá? Entre E e D. Ou seja, D é igual a ε0 vezes 1 mais a susceptibilidade do material mais Q vezes E. Vezes E. E agora eu tenho várias formas de escrever isto. A primeira é escrever D igual a epsilon vezes E, onde epsilon é uma constante e epsilon é igual a ε0 vezes 1 mais Q. Ora, muitas vezes é preferível utilizar essa grandeza física, não é? Nós definimos a constante dielétrica como sendo igual a 1 mais Q, a constante dielétrica. K é igual a 1 mais Q. Consequentemente, eu posso escrever D agora como sendo igual a ε0 vezes K. K é a constante dielétrica vezes E. Portanto, esse epsilon que está aqui, muitas vezes, né, a gente escreve epsilon igual a ε0 vezes K. K é uma constante dielétrica que caracteriza o material. Tem materiais com constante dielétrica alta, né? O ar, por exemplo, tem uma constante dielétrica muito próxima, na realidade, de zero. Não é uma grande constante dielétrica, né? Para o vácuo, nós adotamos a constante dielétrica igual a zero, né? Mas tem materiais com constantes dielétricas pequenas e materiais com constantes dielétricas grandes, né? Por exemplo, a água é uma surpresa, né? A água tem uma constante dielétrica, aí depende de se é gelo, se é com a temperatura, não importa. Vamos dizer que a água tem uma constante dielétrica igual a 80. É muito grande a constante dielétrica da água. E é isso que faz a água ser um solvente universal. Essa constante dielétrica é enorme, né? Para outras substâncias, a constante dielétrica é muito menor. A água é um fenômeno em termos de constante dielétrica. Um material que tem uma constante dielétrica K qualquer, por outro lado, nós vamos escrever a equação de Maxwell, né, para esse material como sendo divergente de D igual a ρ, né? Mas D é igual a epsilon vezes E, portanto, admitindo que isso seja constante, nós temos, portanto, que divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre epsilon, ou ainda é igual a ρ sobre epsilon 0, 1 sobre K. Ora, qual é a conclusão? Veja bem, no material dielétrico, o campo elétrico fica muito mais fraco. Fraquinho, fraquinho.
Conclusão. Na água, as interações eletromagnéticas, elétricas, né, das ligações iônicas ficam reduzidas, ficam 80 vezes menor. Então fica fácil separar os íons do cloro dos íons do sódio. Vocês já repararam que quando colocamos o sal na água, você simplesmente separa os íons. E a água se torna agora condutora. Vamos, então, ver pelo menos um efeito num vídeo do fato de que, quando você tem um material dielétrico, o potencial se reduz por um fator 1/K. O campo elétrico também se reduz por um fator sobre K. Portanto, no caso de um material dielétrico, o que vai acontecer é que o campo vai ficar menos intenso, o campo elétrico, no interior do material. E ele é reduzido por um fator, que é um fator 1/K, o inverso da constante dielétrica. E isso acontece com todo o material dielétrico. E é isso que a gente vai ver, então, neste vídeo agora a seguir. Neste experimento usaremos um multímetro digital na escala de capacitância, uma placa de PVC, fios de ligação e um capacitor de placas paralelas. O capacitor é montado com bandejas de pizza e suportes feitos de tubos e conexões de PVC, de forma que se possa ajustar a distância entre as placas. Começaremos ligando as placas nos terminais do multímetro, usado como capacímetro na escala de nanofarads. Pode-se observar que o valor da capacitância aumenta quando diminuímos a distância entre as placas, e diminui conforme aumentamos a distância entre elas. Quanto mais próximas estiverem as placas, mais cargas poderão ser induzidas e maior será o valor da sua capacitância. Também podemos observar que, se mantivermos a distância entre as placas, mas introduzirmos uma placa de PVC entre elas, o valor da capacitância se altera. Ao se colocar a placa, o valor da capacitância aumenta e, ao se tirar, diminui. Isso acontece porque a placa de PVC funciona como um dielétrico, ou seja, um isolante elétrico. A presença deste dielétrico diminui o campo elétrico entre as placas, por causa da polarização das moléculas da placa, já que esta polarização gera um campo elétrico contrário, diminuindo o campo elétrico resultante.